Quarto de Cima, mais um episódio, estamos aí. Obrigado pela sua audiência, pela sua amizade, por você que está sempre ajudando, curtindo o vídeo, seguindo o canal, divulgando. No boca a boca é assim que a gente vai crescendo da melhor maneira possível, né? Esse podcast tem uma parceria com a Agência B16, uma agência católica de comunicação. Para você saber um pouco mais do trabalho deles, que é muito bom, acessa o @B16, @agência B16 no Instagram, e da Labora Store, que em breve vai fazer uma promoção aqui com o Quarto de Cima e vai oferecer alguns produtos. Eu ainda não sei exatamente o que é, mas o pessoal está preparando. Acessa também @Labora Store para conferir o trabalho deles e os produtos que eles têm a oferecer. Estou aqui com um cara que eu já estava um tempão querendo conversar, celibatário, missionário, artista, humorista, o que você imaginar. Esse cara é pregador, ele é pastor. Thiago Marcon, da Canção Nova. E aí, tudo bem? Tudo bem, Pedro. Obrigado aí pelo convite. Muito bom a gente poder estar junto aqui compartilhando. E que trabalho incrível que você realiza aqui, né? Acompanhando, conhecendo um pouco mais de perto. Fiquei já muito edificado aí de ver toda a inspiração. Quarto de Cima, que nome sugestivo. E ter a oportunidade de poder estar junto aqui é muito bom. Gratidão, viu? Obrigado. Legal. Essa é uma sala nova, né? Ainda estou terminando. Mas começou no meu quarto de hóspedes, no segundo andar da minha casa, entendeu? Então, o Davidson estava hospedado lá em casa, que é um amigão meu, né? Um irmão de comunidade. E aí eu resolvi fazer o primeiro com ele. Já estava uns anos ensaiando, assistindo podcast de pessoas que eu curto. Aí eu, vamos fazer. Aí eu até no primeiro episódio eu pergunto a ele, o que você acha? Melhor quarto podcast, Quarto de Cima? Ele melhor Quarto de Cima. E aí ficou. Uma amiga minha, Suzy, aqui também cantora, aqui de Fortaleza, da comunidade, também tinha sugerido mais ou menos esse nome, aí acabou que confirmou. E aí um amigo meu publicitário uma vez falou, é legal porque Quarto de Cima parece que você está tratando das coisas do céu, né? Você tem lá um lugar reservado para você e tal. E aí, meu irmão, aí não tem mais volta, ficou mesmo. Mas... Em cima remete a isso, né? Em cima, altura, coisas do alto, que legal. Não, o seu nome já me era familiar há um bom tempo, viu, Pedro? Seus trabalhos aí, né? Até mesmo antes de entrar na comunidade, não faz assim tanto tempo, né? Mas eu tinha ouvido, sim, muito falar de você, não te conhecia. Legal. Eu fico muito feliz em ver aí seu apostolado, aquilo que Deus tem realizado, né, em você, através de você. É um processo, né? Porque Deus me fez músico desde criança e quando eu comecei a servir no Shalom eu tinha 25 anos e aí Deus me mostrou uma nova fase. Então, produção musical. O mercado católico, a música católica precisa de gente, precisa de ajuda e precisa crescer, principalmente naquela época, né? Assim, no começo dos anos 2000, ainda não tinha tido essa metamorfose, essa mudança tão forte que teve nos últimos 10, 15 anos. Já tinha gente muito boa trabalhando, mas ainda precisava. E aí eu comecei a produzir música católica. Já tinha ensaiado produção musical, já fui DJ, fui outras coisas antes assim de servir a Deus. Mas as coisas vão evoluindo e eu acho bom porque eu sempre gostei de comunicação. Eu sempre estudei comunicação. Eu sempre gostei de trabalhar em rádio. Já trabalhei em rádio, já fui DJ, como falei e tal. Então, podcast foi uma coisa natural. Eu posso hoje criar um lugar que posso chamar pessoas e posso conversar, e quem Deus quiser que participe, que possa assistir, né? Deus vai escolher e vai atrair. Então é uma nova forma de comunicar, de conversar e de evangelizar. Que bom, bendito seja Deus por isso. E que venham essa e outras tantas, né? Que Deus vai inspirando. Você sabe bem como é isso, né? Porque você vai criando seu caminho, você é uma pessoa de comunicação também, tem o seu trabalho na comunidade Canção Nova, e a coisa vai crescendo e Deus vai revelando. Ele não revela tudo, ele aos poucos vai mostrando, né? Verdade. E isso é muito bacana, Pedro, porque eu acho que se Deus revelasse tudo de uma vez, primeiro que a gente se assustaria, né? Fugiria, ou não corresponderia, né? Mas Deus é muito pedagógico, né? Porque eu acredito que nesse escondimento de Deus, ele vai nos preparando para aquilo que ele vai nos apresentar, né? Para aquilo que ele vai nos mostrar.
né? Seja na nossa vida pessoal, no nosso apostolado, no nosso ministério. E eu toco e comungo muito disso também, de perceber o quanto Deus vai pedindo um passo de cada vez. Eu sempre gosto de dizer isso, porque primeiro não nos assusta tanto, por mais que seja desafiador aquilo que Deus nos pede por vezes. Mas nesse passo de cada vez a gente chega a lugares distantes, né? A grandeza do plano que Deus tem para cada um de nós, o chamado que Deus tem para cada um de nós, mas tem que ser um passo de cada vez. Eu não consigo, né, pular simplesmente, eu não consigo ignorar algumas fases necessárias, até mesmo para Deus nos preparar estruturalmente, humanamente, espiritualmente para aquilo que Ele tem a nos dar. Então Deus é pedagógico, né? Eu acho que quando a gente entende isso, a gente vai sendo dócil em cada passo que Ele nos pede, aí nós vamos percebendo, né, a projeção que Deus vai nos levando a viver, a ampliação e, consequentemente, a vivência do chamado pessoal que Ele tem para cada um de nós, né? Interessante. E por falar em passos, me conta como é que foram os seus primeiros passos até você chegar onde você está hoje, na Canção Nova. Cara, comecei muito novo, eu sempre gosto de dizer, né, Deus me pescou, eu era ainda uma quase criança, né, um pré-adolescente. Minha mãe sempre foi, cara, muito novo, nasci em berço católico, né, meus pais de criação. Entretanto, minha mãe, eu tinha por volta de 7, 8 anos, já começou a frequentar a Renovação Carismática Católica. E ali ela me arrastava, literalmente, porque eu não queria ir, né? Imagina. Sim. Então eu fui assim até os meus 14 anos. Então foram alguns anos sendo arrastado, literalmente. Mas tudo isso, claro, né? Sementes ali eram lançadas. Mas a minha experiência com Deus mesmo foi aos 14 anos, né? Minha experiência pessoal com Cristo foi com 14 anos. E dali pra frente, aí minha vida já começou a ser transformada. Bom, Tiago, você era muito novo, então, né, foi transformar o quê? Você viveu muita coisa? Sim, fiz as minhas burradinhas aí na vida já, né? A gente não precisa ser muito velho para começar a fazer isso, mas sei que a partir dessa experiência, que foi muito cedo, Deus me preservou de muita coisa. Então, a partir dos 14 anos, nos 15 de maneira especial, eu fui solidificando, fui me envolvendo, e ali também já houve um despertar vocacional, o desejo de uma entrega a Deus, não sabia onde, como, de que forma, nada disso, mas envolto no trabalho ali da igreja, e pastoral, e grupo de jovens, Deus foi regando isso que já havia como semente dentro de mim. E pra você ter noção, né, tipo, já com 15 anos, o desejo de entrega a Deus, achei que eu seria monge, porque eu queria uma entrega total a Deus. Então, Caramba. eu olhava pra vida monástica, assim, falava, cara, é isso. Porque a radicalidade de entrega deles me chamava muita atenção. Era um desejo. Mal sabia eu, né, que isso já eram evidências muito claras de um chamado pessoal que Deus tinha para mim, né, hoje na comunidade, como celibatário. Mas naquela época não. A minha única referência de entrega radical era olhar para um monge que foi para o mosteiro e se entregou. Então eu disse, não, é isso que eu quero viver para minha vida, eu quero essa entrega. E isso acaba repelindo também muitas pessoas que não entendem as tantas faces, né, da igreja, porque pensar, não, porque para ser da igreja eu preciso usar um hábito e viver na clausura, o que não é o chamado de Deus para muita gente, né, para poucos, na verdade. Então, justamente. É importante a gente mostrar que há maneiras, né, assim como a sua escolha de vida, né. Sim, e é bonito isso, né, Pedro, porque Deus, ele se utiliza, né, eu gosto sempre de usar esse termo, de iscas para nos atrair, né, e na medida em que eu fui conhecendo, claro, como você disse, admirando, mas vi que não era aquilo, e depois eu conheci a Canção Nova, a comunidade, eu tive um primeiro contato, e algo me chamou muita atenção, ali já era um nível de identificação, mas primeiro me chamava muita atenção a forma de vida, de entrega, e ali já, aí com 15 para 16 anos, eu escrevi minha primeira carta vocacional, dizendo o desejo que tinha, porque aí sim eu queria ser padre, não queria mais ser monge, queria ser padre. Perguntando se tinha um seminário da Canção Nova, como funcionava, enfim. Aí depois disso, esperei, continuei trabalhando, comecei a estudar, né, fiz faculdade nesse período, e com 18 anos comecei meu caminho vocacional na comunidade. E aí eu ingressei depois de 3 anos de caminho, e depois aqui dentro eu fui descobrir o celibato. Aí eu fui entender tudo aquilo que eu aspirava, né? Porque primeiro eu queria ser monge, depois eu queria ser padre. Depois eu vi que não era mais isso e eu falei, é o casamento, né? Então me abri, e aí o celibato veio depois e fui entender. Mas Deus precisou fazer comigo todo esse caminho, e isso que eu acho muito interessante. Porque se eu não passasse por tudo isso, até porque como eu tive uma experiência fui muito novo quando
experiência, eu era muito novo ainda, e eu já queria, assim, ter 14 para 15 anos, já me entregar a Deus. Então eu falei, não, é isso, eu quero uma entrega radical a Deus, vou ser monge, depois, não, vou ser padre. Então eu não me permiti conceber dentro de mim como que seria a minha família, como que eu constituiria essa família, né? E eu percebi que isso era muito importante, era uma base necessária. Então Deus fez eu trilhar esse caminho de atração, né, essa vida do sacerdócio, e depois, né, ver que não era isso e deixar aflorar, construir dentro de mim como que eu esperava minha esposa, quantos filhos eu queria ter. Sabe, Deus, ele precisou me provocar a construir essa base para depois eu poder assumir o celibato. Porque, como eu disse, fui muito novo, eu fui levando, dizendo, se eu não vou casar, eu vou ser padre, então por que eu vou me preocupar com isso, né? Já está definido. Só que não, né? Até porque, seja um chamado sacerdotal ou ao celibato, nunca pode ser de forma nenhuma uma negação ao matrimônio. Porque eu tenho chamado ao matrimônio, ele é explícito, é claro. Entretanto, Deus me fez um chamado além. Então, nunca pode ser uma negação, um não para isso por causa de... Não, eu abri mão, ofertei a minha capacidade, o meu desejo, inclusive, ofertei a minha condição de me casar, ser pai, ser esposo, por causa de um chamado que Deus me fez. E estou muito feliz por isso. O chamado ao matrimônio que você se refere é o chamado, é a capacidade natural que Deus te deu de ser homem, então capaz de casar. Mas existe um chamado, uma vocação, né, que é o celibato. Isso mesmo. E é tão importante que esse chamado natural, né, ao matrimônio esteja claro, esteja explícito, né, para que o outro chamado, portanto, como é o meu caso no celibato, ele seja assumido. Senão, do contrário, no decorrer do caminho pode prometer muita coisa, sabe? Eu acho que é interessante isso que você disse. Às vezes a gente pensa que... A gente pensa não, Deus me livre, mas tem gente que pode pensar que um celibatário é um cara que não tem impulsos sexuais ou não tem desejos, né, de se relacionar ou de casar, mas não é nada disso. Inclusive porque se não houvesse o sacrifício, você não teria nada a oferecer. Então, não seria um compromisso, né, de ofertar aquilo que você é e aquilo que você tem para se unir unicamente, para ser unicamente Jesus, né? Então, é legal quando você fala e aborda um pouco isso. Você chegou a namorar? Cara, eu tive muitas, assim, né, paqueras, aquelas coisas mesmo de escola. Um namoro mesmo, assim, oficial, eu não tive, né? Quando tive a minha experiência com Deus, esse desejo de entrega até tinha, né, na escola, aquela coisa toda, já as paqueras. Mas eu fui muito inteiro, né? Eu me entreguei e falei, não, vou ser de Deus, então eu já comecei a dar um chega pra lá, né? Eu falava, não vai rolar não aqui não, eu sou de Deus, e eu fui me envolvendo. Impressionante que é desde cedo que você já tem uma clareza, assim, né? Foi. Porque amar a Deus e desejar fazer as coisas certas e desejar ir pro céu e agradar a Deus, né? Essas coisas a gente tem. Mas tão cedo dizer, não é isso. Não é isso. É realmente assim, um dom específico e uma maneira que Deus decidiu se comunicar com você bem clara, né? Que não é comum, né? Foi. Cara, eu fui percebendo assim, né? Porque, como disse, né? Até quando as meninas se aproximavam, enfim, né? Claro, eu era um adolescente ali, né? Ainda. Mas para mim isso era tão claro, tão nítido, né? E eu não queria, naquela época ainda, claro, eu sei que Deus deu uma graça ali para também tudo isso, né? Não queria fazer, vou fazer um teste com você, vou estar aqui só para curtir um pouco, né? Afinal de contas, depois eu vou querer, depois a gente termina, porque eu vou, não. Então, para mim era muito claro e eu fui me envolvendo muito, né? Com aquilo que eram as coisas de Deus. E para mim não era suficiente, então eu fazia muito. Isso não era o fazer, era o ser. Só que eu compensava no fazer, então eu queria fazer muita coisa, né, para Deus, eu queria fazer muita coisa no grupo, eu queria tal, mas era o ser, eu assumi quem Deus me chamava a ser. Eu vivi algumas, né, experiências, assim, de maneira especial, onde eu percebi a intervenção direta de Deus mesmo, ali, né, claro, gente, homem, o sangue nas veias, os hormônios e tudo mais, e muitas vezes eu me percebi ali na beira, né, do abismo, para quedas.
eu vi uma intervenção de Deus, assim, sabe? Concretamente, eu posso, agora até na memória eu lembro 2 fatos assim que aconteceram. Falei, cara, hoje eu consigo fazer a leitura, né? Não sei por que Deus tem os seus perfeitos motivos disso, mas foi uma intervenção de retirada de Deus, porque eu não sei se aquilo que se eu vivesse iria me comprometer no chamado que Deus tinha, mas eu percebi notariamente a mão de Deus, cara, tirando, e hoje eu consigo fazer essa leitura, né? Por exemplo, eu fiquei um tempo, fui morar fora, e nesse período todo que eu já tinha tido uma experiência com Deus, né, eu era, claro, um adolescente, e eu fui convidado, né, porque eu sou lá do interior do Paraná, então uma cidade pequena, e aí eu fui convidado a vir morar um tempo em São Paulo, fazer o teste, porque eu fazia trabalhos fotográficos, assim, de modelo infantil, lá na minha cidade, enfim, Sim. E aí me chamaram. E eu vim morar para São Paulo, fiquei acho que perto ali de uma casa, de uma agência, uns 2, 3 meses. Você imagina, né? Um cara com... Eu já tinha tido minha experiência com Deus, por isso estava ainda naquele tempo, né? O desejo de me entregar, mas querendo experimentar o mundo. Uhum. E aí eu vim para essa casa, né? Minha mãe me trouxe, eu fiquei ali um tempo. Cara, e ali, imagina, né? Um adolescente querendo descobrir o mundo, um cara que veio lá do interior, com tudo na mão, sem ninguém para vigiar. E ali foram muitas oportunidades, muitas. Mas se eu te disser que eu fui por várias vezes, acontecia as coisas para não acontecer, entende? Eu Então, acho, assim, acho que entendo sim, porque eu como músico passei por lugares, tive experiências de baile funk muitos anos, por causa dos anos 90, assim, no Rio, era o que acontecia muito, né? E depois eu entrei para uma banda de pagode, também toquei praticamente nos mesmos lugares, assim, ou piores, né? E aí, a sensação que nunca saía da minha cabeça era: eu não pertenço a esses lugares. Então eu tenho a liberdade de escolha e a curiosidade, e eu quero, de repente, participar, ou um desejo de ser conhecido ou reconhecido por um trabalho que eu quero fazer e tal, então admirado, e aí eu ia e tentava, estava explorando, estava conhecendo, né? Na adolescência, assim, no início, até o final da adolescência, até depois que comecei a entrar na faculdade, aí a coisa foi mudando. Mas eu tinha essa sensação, eu não pertenço a esse baile funk, esse pessoal brigando aqui, ou esse pessoal na favela, usando arma e usando droga e etc, né? E quando eu tocava também nos shows e tal, era um pouco menos agressivo nesse sentido, mas eu também não me sentia pertença, porque ali era um lugar de muito exagero, muito álcool, muitas coisas, né? Então, eu imagino que seja um pouco isso que você esteja dizendo, né? Então você tem oportunidades e elas até podem ser boas ofertas de trabalho, ou de construir uma carreira, ou ganhar um dinheiro, ou ficar conhecido, etc. Mas existe uma coisa dentro que aí eu não sei se é a consciência, ou se é anjo da guarda, ou se é o próprio Deus, ou se é tudo junto, né? Mas que separa um pouco, né? Não é isso? É isso que você está falando? Cara, traduziu muito bem. Eu acho bacana quando a gente compartilha essas coisas assim, pormenores, né? Porque muita gente que também vai nos ouvir, está nos ouvindo, melhor dizendo, vão podendo perceber isso, né? Que Deus são histórias diferentes, contextos diferentes, até épocas diferentes. Ele continua, né, intervindo. Por exemplo, eu me lembro de uma situação concreta em que eu estava nessa casa, imagina, com jovens e adolescentes que ali moravam, né? Sempre brinco que lá não tinha um irresponsável que estava junto, mas sem fazer muita coisa. Aí, de repente, uma noite, eu nunca tido contato com droga, né? E aí, sei lá, nem me lembro como aconteceu, mas, né, alguns começaram a usar droga num lugar, e a imagem para mim é muito nítida, né? Era, tipo, na frente da casa onde a gente morava ali, né? E eles começaram e foram para um canto. E eu tava numa outra posição, assim, né? Tava um pouco distante ali. E eu não tinha força, eu não conseguia ir até lá, nada me impedia, nada disso, eu era até próximo deles, né, a gente criou laços, enfim. Sim. Não era um estranho ali, mas então eu não conseguia. Era bem fácil se você quisesse, né? Sim, tava tudo na mão, não tinha ninguém pra me vigiar, ninguém pra me dizer não, tava ali, pronto. Eu não consegui, por isso que eu digo, uma mão me segurou, claro, e não porque sou melhor, nada disso, mas foi a maneira como Deus
me conduziu naquele momento, e essa foi um dos fatos que hoje eu consigo fazer a leitura e dizer, cara, realmente, né, eu não pertenço a, não sabia dizer isso explicitamente, mas lá dentro a coisa era viva e dizer, não, eu não vou, eu não quero, e pronto. Tanto que depois, numa época, eu vim para cá, fui para minha cidade, tive um encontro lá, e... Opa! Pronto. Opa, que deu um... Eu tive um encontro lá e eu voltei lá, peguei minhas coisas, arrumei e vim embora. Vim para minha casa de novo, larguei. Me explica, por que, Thiago, você saiu de lá? Se era só você continuar, não sei. Algo maior me fez eu voltar e eu quis voltar. Imagina. Enfim, coisa de Deus, né? Exatamente. E tem tanta coisa dentro, assim, desse campo, vai até faltar o tempo se a gente entrar muito, mas assim, eu acho muito bom. Mas eu acho que dá para aproveitar você e dizer um pouco que esse processo de você primeiro desejar ser monge, que em geral são sacerdotes, e depois, não, é você padre, mas não monge. E depois, não, mas na verdade é só celibato mesmo. Não que seja menos, né? Mas é que seja somente... Porque todos esses são celibatários. Mas é interessante como Deus... O que é que Deus diz? Como é que Deus mostra? Não, é celibato sim, mas é só celibato. Eu quero que você seja leigo para que... Aí tem uma missão diferente, né? Esse processo é o quê? Como é que você reconhece isso? É na vida de oração? É parado na contemplação? E eu tô perguntando isso já sabendo a resposta, mas é porque é interessante... A gente não para mais, né? Eu vi você falando sobre metas para 2022, o que Deus te falou sobre... como é que era que você falou? Assenhoramento e dependência. Depois você falou de dispersão. Aí eu queria parar nessa coisa da dispersão e da vida de oração, porque eu acho que talvez você seja uma pessoa mais indicada para falar sobre isso, né? Até porque o teu processo de discernimento para o celibato também deve ter passado por esse caminho, né? De escuta de Deus. Com certeza, Pedro, com certeza. E não tem como, claro, né? Isso é base, né? Sem uma vida de busca por Deus, de intimidade com Deus, uma vida contemplativa, meditação, enfim, não tem como, né? Porque Ele vai nos dizer, Ele vai nos apontar, e depois a gente vai escolher livremente. Não, eu quero aderir a isso que o Senhor me convida a viver, que o Senhor me chama a viver, né? É um chamamento. E então, uma das palavras para mim mais caras que existem é a intimidade, porque dela depende tudo, tudo. Quem eu sou, aquilo que exerço, a vocação a qual eu fui chamado. Então, se tem uma coisa que eu prezo, isso é um dado muito vivo dentro de mim, que eu constato, é uma sede por Deus, né? Sei que todos nós temos, mas dentro do celibato, isso ele é acentuado, né? Até porque, vou trazer aqui um comparativo. Você é pai, né, Pedro? Você pode dizer com mais propriedade do que eu. Mas eu sempre imagino, e você pode me corrigir se eu estiver errado, de que se eu acordasse um dia e dissesse assim, bom, hoje eu não queria ser pai nem esposo, hoje eu quero só ser eu mesmo, sabe? Tipo, ficar aqui sozinho e curtir. Os seus filhos não vão deixar porque eles vão lembrar que você é pai, eles vão chamar pai e vai ter as obrigações próprias. Não dá nem pra pensar nisso. Acho que não tem nem espaço, né, pra você cogitar isso, né? Tipo assim, não, hoje eu vou tirar meu dia, olha, tô saindo, se virem aqui, porque hoje eu vou tirar Porque os filhos, a esposa, elas vão constantemente te lembrar e te acentuar, ei, você é pai, ei, você é esposo, ei, você tem uma família. Existe uma pessoa concreta, literalmente do seu lado, que sempre vai te impulsionar, que vai te lembrar e que vai te ajudar a exercer a sua paternidade, a sua vocação, o seu chamado, né? Penso assim. Isso. Agora, o celibato corre um risco, porque eu não tenho, teoricamente, né, ninguém que eu tenha assumido um compromisso oficial, casei-me com essa pessoa, ou tenho um filho biológico que eu gerei e que eu sou responsável, né, até civilmente, se eu não der uma atenção a ele, até eu posso ser, né, pagar consequências por isso, né, por esse compromisso. Mas por que eu estou dizendo isso? E que é muito importante. Porque dentro do celibato, por mais que biologicamente eu não tenha gerado, né, um filho, uma filha, enfim, não tenha uma esposa do meu lado, o risco é de que eu viva uma vida centralizada em mim mesmo. E isso é o oposto àquilo que é o chamado do celibato. Então,
Claro que o celibatário em si, por chamado de Deus, ele é chamado a viver uma doação tão profunda quanto um casado vive, quanto um esposo, um pai vive de entrega. Entretanto, né, não exclusivamente com aquele seio familiar ali, mas um coração dilatado, né, que abrange a todos. Sempre é comum dizer, o celibatário tem um coração indiviso, e até pode soar com estranheza. O que significa? Quer dizer que ele não se divide com ninguém? Não. Ele não divide o seu coração porque ele precisa ter o coração dele inteiro para entregar para cada pessoa que Deus lhe confiar. Então, ele precisa se dar com interesse a cada um, né? Por isso que é um coração diviso. Ele está unido a Deus, sim, pertence totalmente a Deus, para que ele se entregue de maneira inteira. Agora, Indiviso, se eu me poupo, se eu me privo... Oi? Indiviso, né? Isso. Se eu me privo, se eu recuo e digo, não, bem, eu vou viver a minha vida, né? Eu estou violando o celibato, né? Eu estou ferindo esse chamado. Então, eu sou chamado a me entregar totalmente. Então, quando se fala de celibato, é importante dizer isso, né, desse estado de vida, desse chamado de Deus que tem uma missão específica e que, portanto, é chamado a doar-se totalmente por aqueles que Deus vai confiar, e ele vive a dimensão da sua paternidade espiritual, porque eu não posso negar minha masculinidade, pelo contrário, ela é potencializada pelo celibato, como a minha sexualidade da mesma forma. Então, mas tudo isso só é vivenciado e sustentado e entendido pela vida de oração. Eu lembro que o meu diretor espiritual, quando me acompanhava no caminho de discernimento, certa vez eu cheguei para ele com os meus questionamentos. Beleza, eu entendi que Deus está me chamando, porque tinha muito preconceito ao celibato no início, muito. Não queria, fugia. E aí eu dizia para ele, tá bom, padre, e aí quando eu envelhecer, como é que as coisas se darão? Enfim, eu fui trazendo vários questionamentos em relação, né? Aí ele me escutou e falou, não, tranquilo, você pode se questionar. Só que enquanto você quiser respostas naturais para aquilo que é sobrenatural, você não vai corresponder a esse chamado. Então você tem que entender que você vai viver pela fé, é um chamado sobrenatural. E que, claro, que é de confiança, de abandono, de dependência de Deus, e que a providência divina vai te conduzir. É um passo de fé. Só que se Deus está te chamando, ele também vai te dar as condições e a graça necessária para você viver isso. Isso ajudou a virar uma chave e abrir uma porta, sabe? A resposta de Deus, a confirmação de Deus, ela vai acontecendo conforme você vai tomando os passos de fé. Ou seja, é muito fácil Deus disser, é para você ser celibatário e você vai passar por esse ponto e esse aqui, essas dificuldades, e você vai ter esses frutos e você vai morrer no dia tal. Porque aí você não tem mais, precisa mais ter fé nenhuma. Não. Né? Então, a pedagogia dinâmica de Deus é justamente essa. Ele te dá um desejo e ele te faz discernir e rezar sobre, pensar sobre, né, intelectualmente e tudo, e decidir. Aí você entra no mar, né? Ou seja, qual foi a metáfora que você queira. Mas aí cada passo que você dá, será que está certo isso? Aí Deus vai dizendo sim. Então eu vou dar mais um. Né? E é assim por diante, né? Porque senão não existe uma interação, existiria uma espécie de tirania de Deus, dizer é assim que você vai viver, né? E não te deixar experimentar e decidir a coisa. Seria uma imposição, né? Até da parte, tipo, né? De Deus. Exato. Faça, é aqui agora, vai por aqui. Não, e o jovem... Sim, perdão, desculpa, dei uma interrompida aí. Não, tranquilo, é sempre um passo de liberdade, né? Sempre um passo de liberdade. Eu acho que deve ter muito jovem pensando nisso, né? E adultos também, né? Assim, será que o meu estado de vida é X ou Y e ainda não fez uma decisão? Quais são as, como é que eu vou dizer, dicas práticas da pessoa conseguir separar um tempo para estar com Deus, para rezar? É melhor numa capela? É melhor em casa? Se a pessoa tem gente em casa, tem uma rotina de trabalho intensa, tem que acordar cedo, como é que faz para rezar todo dia um pouco? Bacana. Cara, isso é muito... Aí daria mais umas 2 horas a gente falando aqui, né? Tudo dá mais ou menos 2 horas. 2 horas, né? Cara, é tão importante isso, né? Porque eu acredito que a maior parte das pessoas se enquadre nesse perfil, né? Eu tenho uma vida, uma rotina exigente, eu tenho tarefas, né, obrigações, trabalhos, família, enfim, até mesmo quem não é casado, falando do próprio jovem em si hoje, né, no dinamismo de vida, tantas exigências e cada vez elas aumentam. Mas espera aí, né? Se eu não viver a priorização
né, da minha vida íntima com Deus, tudo está comprometido. Sempre gosto de dizer que quando Deus ocupa o seu lugar em nós, nós damos esse lugar a Ele, as demais coisas vão ocupar o seu lugar. Do contrário, as coisas vão se invertendo e vai ficando bagunçada. Eu trago um exemplo claro. Eu sou membro de uma comunidade de vida, uma comunidade de trabalho. E, para mim, eu corro o mesmo risco, mano, o mesmo risco aqui dentro, porque é uma vida muito ativa e a gente pode cair num ativismo de maneira muito fácil, né? São muitas coisas a serem realizadas, são compromissos, são obrigações próprias, né, que a missão exerce. E eu posso estar aqui dentro e estar totalmente distante de Deus. Então, eu não posso dizer, eu sou membro X de uma comunidade X, ou sou membro disso, eu estou pastoral e isso basta. Não. Cuidado, isso pode até ser um risco, porque eu posso estar justificando o meu fazer, dizendo que estou me relacionando e eu não estou sendo. Disso nada vale. Né? O salmista já vai dizer do que vale ganhar o mundo inteiro, né? Fazer tanta coisa e perder a própria alma. Isso é um risco por quê? Eu preciso entender que isso precisa ser uma prioridade. E aqui dentro eu preciso priorizar, como aqueles que nos acompanham na sua vida, é preciso haver uma priorização. Claro, levando em consideração o estado ao que Deus te chamou. Fato. Se Deus te chamou a um determinado estado e Ele te chama a ser íntimo, e existe uma via de essas coisas acontecerem. Senão Deus não ia nos chamar por um impossível desses. Eu quero que você seja íntimo, né? Que eu tenha uma comunhão estreita com Deus, que eu tenha uma vida, um ritmo de oração, eu sou chamado a construir uma família ou, enfim, outro estado de vida. As coisas, elas vão se casar, tem como viver, sim, uma espiritualidade profunda, tanto que estão aí santos que se santificaram dentro das suas realidades ordinárias, a partir de uma vivência e de busca de Deus, sem deixar de ver as suas obrigações. Enfim, mas para fazer um resumo aqui breve, eu acredito que existem os pontos. Primeiro, sim, Jesus nos mostra, ele é a referência na vida de oração. Jesus, ele tinha uma vida, que falando agora, né, Jesus encarnado aqui, quando a gente lê os evangelhos, uma vida totalmente agitada. Jesus, ele tentava procurar momentos para estar a sós, mas são inúmeras das vezes no evangelho, são várias das vezes no evangelho que nós percebemos que, de repente, ele era surpreendido por uma multidão que o perseguia. Ele se retirava para estar a sós, ele se retirava para estar com os seus discípulos, apenas, de repente, olhava para trás, opa, surpresa, a multidão estava ali, para ser curada, não é? O que Jesus fazia? Jesus fugia? Não, Jesus acolhia. A palavra vai nos dizer também, né? Às vezes ele não tinha tempo para comer. Estamos falando de algo vital. Por quê? Os afazeres, as obrigações apostólicas de Jesus eram muito grandes. Mas o que acontecia? Ele acordava de madrugada ou à noite ele procurava um momento para estar a sós. Essa é uma dica para quem busca uma vida íntima com Deus e é cercado de muitas obrigações e tarefas. Ele precisava cavar tempo. Mas vale a pena começar aos pouquinhos, 10 minutos. Sim. Começa pouco. Por exemplo, aqui no Shalom, 1 hora de oração pessoal, 1 hora de estudo bíblico. Então já se determina um tempo que pela experiência da comunidade, é algo que é válido, que é bom e que é o melhor a fazer. Então a comunidade acredita que nós somos chamados a viver dessa maneira. Mas eu tenho certeza que nem todo mundo consegue, porque hoje em dia 2 horas vale como 6, 8 horas, né? Há tempos atrás, né? Então a gente fica muito atarefado e tem muita pressa e inclusive, abrindo um parêntese, quando a gente ouve áudio do WhatsApp no 2, no 1,5, e quando a gente vê vídeo no YouTube no 1,5, no 2, isso faz com que a nossa cabeça fique ainda com mais pressa. A vida já é apressada demais, porque a gente se comunica com muito mais facilidade, né? Antes da internet eu jamais poderia estar conversando contigo aqui, eu teria que ir até a Canção Nova, ou pagava uma passagem para você vir até aqui, né? Então as coisas eram muito mais lentas. Isso afeta. A gente não consegue mais parar, a gente não consegue nem ficar prestando atenção numa homilia. O padre começou a falar na homilia, a gente pega o celular, ou levanta, ou vai para algum lugar e volta e tal. Então rezar, oração pessoal é muito difícil, é isso que eu estou dizendo. Acho que na prática, o que é que a pessoa que tem dificuldade tem que começar a fazer? Tira 10 minutos, faz o quê? O estudo bíblico é a melhor maneira de iniciar uma vida de oração pessoal. Uma dica prática, é isso que eu estou querendo saber se você tem. Sim. Você trouxe uma coisa importante, Pedro, né? A nossa mentalidade, a nossa forma de viver, de se comportar está sendo muito influenciada. Então, hoje, estamos sendo acelerados o tempo todo. Se não tomar cuidado, né? A gente vai sendo levado e a coisa tende a só piorar.
Mas, por exemplo, hoje eu poderia dizer para alguém, olha, pega um capítulo da Bíblia e lê todos os dias. Eu acredito que para quem quiser começar, isso não vai ser eficaz. O que eu te aconselharia? Pega um versículo da Bíblia e durante 5 minutos rumina isso. O que significa ruminar? Você lê aquele versículo e reza com a tua verdade naquele versículo. Eu sempre trago duas perguntas aqui. O que Deus está me dizendo, né? Qual é a mensagem de Deus para mim? E como que eu aplico isso na minha vida, no concreto? Ok? Por exemplo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cara, é isso que eu consigo hoje. Começa por aí. O Senhor, quem é o Senhor? É o meu pastor. É o meu pastor. O que o pastor faz? O pastor apacenta. E nada vai me faltar. Se ele diz que nada vai me faltar, começa a rezar com isso, trazendo a sua verdade nisso. Sejam 5 minutos, sejam 10 minutos. O que Deus está me dizendo? Ele está me dizendo que nada vai me faltar. Então, se nada vai me faltar, eu preciso confiar, mas preciso também fazer o que me compete. Então, como que eu aplico isso na minha vida? Entende? São coisas práticas que vão nos ajudando a nutrir esse relacionamento com Deus, né? Esse trato de amizade com Deus. Então, eu preciso começar. Mas uma dica mais prática, além, claro, quanto eu puder, né, participar da Eucaristia dominical, essencial. Se eu conseguir participar mais, às vezes eu tenho condições dentro da minha rotina de trabalho, estudo, perfeito. Vida sacramental, ok, eu me confesso, sim, com frequência, sim. Consigo meditar a palavra, um versículo por dia que eu consigo agora, ótimo. Cara, eu não consigo rezar o terço faz muito tempo. Eu falo para você, eu sou um consagrado missionário. Cara, eu tenho dificuldade até hoje de rezar o terço todo sozinho, de pegar ou rezar as 5 dezenas. Sabe o que eu faço? Para mim, eu parcelo o meu terço, porque eu consigo me concentrar em uma dezena que eu rezo em 3 minutos, 4 minutos, e depois eu rezo outra dezena contemplando do que eu parar e dizer, eu vou rezar aqui todo. Eu não consigo, é uma dificuldade pessoal. Então, eu consigo, eu parcelo o meu terço. São 5 dezenas, claro, me disciplino para isso, e eu vou rezar aqui uma, depois eu vou rezar 2 aqui, se eu conseguir, depois mais 3, e vou terminar a noite rezando meu terço. É o que me ajuda a meditar, porque se eu pegar como sou uma pessoa muito agitada, eu me distraio com facilidade, então é um método que Deus já me deu. Então eu vou rezar uma dezena, mas bem rezada, meditando naquilo que eu estou rezando, e colocando ali minhas intenções, e criando um vínculo com Nossa Senhora direto através da oração, da contemplação do Santo Terço. Então são coisas práticas, e o Espírito Santo, ele vai nos dando maneiras concretas, né? Eu quero trazer aqui um exemplo agora, que eu acho que é o mais concreto. É fazer da vida uma oração, né? Existe um termo aqui na comunidade que nós usamos, mas que se aplica a todas as realidades. Oração é o ritmo da vida. Tudo o que me acontece se transforma em matéria de oração. Então são os meus colóquios rápidos e diretos com Deus frente aos acontecimentos. Isso gera estabelecimento de vínculo com Deus. Isso gera ligação. Por exemplo, vai acontecer uma coisa muito triste agora. Eu poderia começar a chamar alguém para reclamar, para desabafar simplesmente, mas o que eu faço primeiro? Eu vou falar com Deus sobre isso que me aconteceu. Aconteceu uma coisa muito boa, eu quero contar para todo mundo. Primeiro, eu vou agradecer a Deus. Eu estou falando aqui de uma oração breve, direta, explícita, onde eu estabeleço um diálogo com Deus e eu falo sobre isso. Eu estou precisando de ajuda, eu não sei o que fazer. Eu poderia começar a me desesperar. Antes de me desesperar, eu falo, Senhor, eu vou me desesperar, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar e eu confio nisso. Me mostra o que eu preciso fazer. Essas pequenas atitudes orantes do nosso dia que perpassam vão sendo como que uma linha que vão construindo. Então eu uso tudo aquilo que me acontece como matéria-prima para rezar. E aí, claro, depois eu vou para a capela, depois eu tenho tempo eu vou para uma igreja. Mas sabe, eu pego o ordinário da minha vida e transformo em matéria. Isso é uma dica concreta que eu dou e que é muito eficaz. E depois eu fico com a sensação de que eu estou construindo uma relação com um amigo, né? Mesmo que seja falar um pouquinho aqui, pedir aqui, agradecer aqui, rezar uma dezena aqui, concluir o terço durante um dia inteiro. O terço eu tenho que fazer no carro, ouvindo com o YouTube e rezando em cima. Um terço que já tenha sido, por exemplo, Padre Paulo Ricardo ou algum outro. E porque aí se eu ficar rezando sozinho, minha cabeça vai para outro lugar e acaba que eu viajo, aí tem que voltar e fazer de novo. Então, se o YouTube tá ali rezando comigo, eu consigo não perder o foco, né? Então, realmente, como você falou, o Espírito Santo vai sugerindo maneiras, né? Mas pouquinho, você vai ver, não, eu tenho uma relação de amizade com essa pessoa, ela existe em mim. A minha consciência, a minha alma reconhecem a presença de Deus e a existência, né, de Deus como alguém. E não como um conceito, né? Uma concepção, uma ideia de que Deus existe. Mas essa ponte de
Deus como conceito e Deus como alguém real, amigo, só se constrói com você acessando a Deus, né? E falando com ele, né? Aí você vai percebendo se ele... Vai percebendo melhor até quando ele diz e o que ele diz, né? Conforme você vai buscando. Sim, cara, é muito interessante isso, né? Porque a gente tem toda a matéria-prima necessária para sermos muito íntimos de Deus e, consequentemente, sermos santificados, né, Pedro? Eu fui visitado por um irmão chamado Irmão Lourenço da Ressurreição, né? Melita, e é muito interessante a história dele. Ele, quem sabe você já tem até visto esse livro, chama Prática da Presença de Deus. Ele era militar e ele tinha um grande desejo de entrega a Deus, e depois ele se entregou, né, numa vida total, né? Entrou, se tornou irmão, foi para o mosteiro. E ali ele desenvolveu uma prática da constante presença de Deus, de se manter na presença de Deus. Esse cara trabalhou 15 anos em uma cozinha e ele tinha aversão à cozinha. Depois ele foi promovido, foi construir sandálias. Imagina, eu tô falando de um trabalho tão ordinário, só que o que ele ensina, é muito bonito isso, coisa prática, né? Nós transformarmos tudo aquilo que nós vivenciamos e fazemos no ordinário, por exemplo, lavar uma louça, em um ato de amor a Deus. E como é que você faz isso no concreto? Bem, eu tô com esse copo aqui. Alguém deixou, não fui eu que deixei na cozinha esse copo. Seria justo eu dizer, bem, quem sujou, lavou, ok? Isso aqui é justo. Nem tô pecando nisso, porque é fato. Porém, é uma oportunidade que eu tenho de dizer assim, eu vou lavar esse copo. Mesmo que tenha me dado raiva na hora que eu olhei pra pia e vi que alguém deixou um copo sem lavar. Só que eu transformo isso em um ato. Eu digo assim, lá dentro de mim, não preciso nem pronunciar em palavras, no meu interior, por amor a ti. Deus, por amor a ti. Eu vou lavando. Enquanto eu lavo, lava aqui dentro, porque mais sujo do que esse copo, quem sabe, esteja o meu interior. Então lava. Você entende? Você pega o que é o seu ordinário. Então eu transformo em atos de amor aquilo que eu faço a Deus, as tarefas chatas, aquilo que são obrigações que eu não gostaria de fazer. Eis a oportunidade. Ah, Thiago, mas como é que é? Você sente algo aí, você vai fazendo? Não. Você faz um oferecimento breve e faz o ato. E esse ato de fazer, de realizar, vai fazendo com que a conexão também vá se estabelecendo com Deus. Porque onde há amor a Deus, e amor é sacrifício, nós sabemos que o conceito de amor para o cristão passa concretamente pelo sacrifício. Então, os meus pequenos sacrifícios em tarefas ordinárias que eu realizo são uma maneira de conexão se oferto por amor a Deus. Outra dica preciosa que ele dá, pensar em Deus, lembrar de Deus o tempo todo. Eu estou aqui conversando com você, mas eu lembro de Deus, Deus está aqui. Essa lembrança constante de Deus vai estabelecendo e vai me educando a eu permanecer conectado a Ele, entende? Então são coisas muito concretas. Claro, são hábitos que eu preciso ir repetindo, é treino, passa por treino, e a graça vem ao encontro do meu esforço. E aí isso começa a fazer parte de mim. De repente, quando eu vejo, comumente eu estou falando com Deus, de repente, já vem, porque eu estabeleci uma conexão, porque eu me habituei a fazer isso. Então existe o esforço, a decisão, e a graça vem em auxílio, e potencializa tudo isso, e gera um efeito sobrenatural na minha alma, e gera um efeito concreto na minha vida, e vai me fazendo cada vez mais íntimo de Deus, né? Então, são coisas muito concretas que nos ajudam, e que é importante, né? Eu acho interessante Teresa d'Ávila, quando ela vai falar lá nas Quintas Moradas, chega uma parte que eu acho um trecho fantástico. Ela fala, Deus ele quer de nós obras. Quando ela vai falando da união transformativa, né? Da união das vontades, chega uma hora que ela fala para uma irmã, eu tenho medo daquelas almas que, claro, gente, olha, peraí, tá? A gente tá falando de uma pessoa que já teve um itinerário espiritual, não, né? Meros iniciados como nós. Mas ela chegar naquele ponto onde ela diz, eu tenho medo daquelas almas que priorizam tanto sua vida de oração e que não estão dispostas a cuidar de uma irmã enferma. Se Deus te chamar, larga aqui e vem para cá. Vem amar em ato. Deus, ele quer obras. E aqui você vai estabelecer comunhão e união com ele. Então, essas duas vias, né, que precisam estar muito concretas. Porque acaba sendo uma forma também de fugir daquilo que Deus te convida a viver, porque a vivência do evangelho é para fora, né? Não é... E mesmo quem é chamado a viver na clausura, ou como alguns monges na Rússia que realmente são chamados a viver fora da sociedade e numa cabana, nem com irmãos de comunidade, nada, só rezando, esse tipo de vida é para fora, porque eles intercedem, né? Então não é só para si. E aí a gente acaba, como Santa Teresa falou, tá fugindo das coisas que Deus quer que você viva, dizendo, não, que eu tenho que ficar aqui rezando, né? E também não é isso. Mas como a oração é uma relação verdadeira e honesta de amizade, de amor,
Deus vai revelando as coisas que você precisa corrigir no caminho e ele vai te ajudando a corrigir, né? Então, essas fugas acabam também caindo por terra, né? E aí, por falar em fuga, a gente tem 20 minutinhos ainda, mas era o que eu acho que vai dar tempo de abordar, mesmo que seja um pouquinho por alto. Por que eu falei fuga? Eu vi um post seu falando sobre homossexualismo e é algo que é um assunto que pode se estender muito. E se for o caso de se estender, a gente continua, faz uma próxima conversa, tá bom? Mas era algo que tem batido muito na minha cabeça. Como é a realidade de pessoas que se sentem atraídas pela igreja e por Deus, mas têm essa condição, essa realidade, né, de ter uma tendência sexual pelo mesmo sexo e às vezes não são bem acolhidas nas comunidades, nas paróquias e tal, né? Como é que eu quero começar? Eu acho que pode ser isso. Como acolher um irmão que você percebe, ou uma ovelha, ou um formando? Como conversar e como instruir a pessoa a aderir a um estilo de vida que seja frutuoso para ela, né? Sim. Que ela possa fugir das ocasiões. Sim. Você tocou num ponto tão crucial e de grande inquietação para mim também, sobre hoje o entendimento do acolhimento, né? Primeiro penso que nós precisamos entender e reconceituar sobre aqueles que portam, né, uma tendência homossexual e que nos procuram e pedem ajuda. Foram já várias as vezes de jovens que se aproximaram, tanto rapazes quanto moças, que passam por um dilema, por um desafio e que se veem, né, dentro desse contexto, desses impulsos, desses desejos, né, de atração para o mesmo sexo e que vieram compartilhar e pedir ajuda, enfim. Então, isso faz com que também a gente comece a buscar e se aprofundar na compreensão, até mesmo para poder ajudar diretamente, né, essas pessoas naquilo que é possível. E é possível porque Deus tudo pode. Primeiro, a gente precisa entender que pessoas que portam uma inclinação, elas são pessoas como eu, como você, que também portam inclinações a pecados. Diversos. É que a gente acabou colocando em evidência, muitas vezes, aquelas pessoas que têm algum tipo de inclinação no sentido na dimensão sexual, como pecados supra-sumo, entende? Que seja o pior pecado de todos, né? E isso, entendeu? E aí a gente começa a dizer, não, cara, quem teve qualquer pecado na dimensão sexual é a perdição final para aquela pessoa e acabou, mas o meu julgamento que está aqui dentro constantemente matando pessoas dentro de mim, julgando e condenando, ok, isso aqui também mas não é tão grave quanto, peraí. Então, sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, primeiro naquilo que nós fomos trilhando, né, absorvendo no conceito. Cara, claro, é algo pertinente, importante de ser levado em consideração para ajudar alguém que porta isso, mas eu preciso lembrar que eu não preciso elevar a gravidade dele, né, porque eu também posso estar numa elevação de gravidade tão igual quanto. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter muito clara e muito explícita. Claro, se essa pessoa está vivendo a prática, a doutrina nos ensina, ela nos mostra, é um pecado mortal, tudo isso é muito explícito. Como existem pecado mortal, isso não se dá apenas na área sexual, meu Deus. Constantemente, todas as outras áreas, se a gente for lá ver o que precisa para ser um pecado mortal, a gente vai perceber que facilmente a gente pode cometer, né, tendo uma falta grave, enfim. Mas não vou desdobrar aqui, só para a gente entender. Faltar missa. Pronto, no domingo, sem uma justificativa plausível, pronto, tá aí. Então, mas primeiro, eu acho que se a gente trabalha essa compreensão, eu abro minha mente para isso, Pedro, já é um primeiro passo para eu ter um melhor acolhimento de como eu acolho essa pessoa, né, de entender. Dependendo se ela vive a prática ou ela só tem a tendência e não esteja vivendo a prática. Jesus é o exemplo para isso. Jesus, ele foi muito criticado e condenado porque ele se sentava com pecadores. Jesus foi muito condenado porque ele saía daquela condição natural de distanciamento. E o que ele fazia? Claro, só que aí que está a diferença, e acho que aí é a grande sacada, porque Jesus primeiro se aproximava daquela realidade. Ele estava à mesa, mas ele não ficava indiferente àquela realidade. Depois ele conduzia a pessoa. Eu sempre brinco dizendo, mas Jesus desconstruía e construía em questão de segundos uma pessoa, né?
porque ele trazia a sua verdade, estava ali sem acusá-la, e pela sua força, pela sua graça, reconstruía aquela pessoa na sua dignidade. Ele mostrava quem aquela pessoa ela era, o valor que ela tinha. Só que ele se aproximava, ele não tinha medo de se aproximar, né? Olha lá, samaritano, entendeu? Estando sozinho como a samaritana, que seria para um homem, enfim. Agora, o que eu preciso entender? Qual que é a minha postura hoje de acolhimento dessas pessoas? Primeiro, vamos pegar uma abordagem personalista, né? São João Paulo II falou tanto disso. Eu não estou vendo um problema, eu estou me deparando com uma pessoa. Eu estou contando com uma pessoa que tem inclinações. Como eu tenho inclinações, como todos temos inclinações para cometer algum tipo de pecado. Todos nós temos a concupiscência, né? São João Paulo II dizia que a concupiscência, se nós deixarmos, ela tem vida própria em nós. Ela se desenvolve e nos arrasta. Todos nós temos essa marca. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de fato, entender. Eu estou diante de uma pessoa. Eu não estou diante, entenda, de uma homossexualidade. Essa pessoa pode portar uma tendência, mas eu estou diante de uma pessoa. Então, eu tenho que entender que ela é uma pessoa. Ela é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Primeira coisa. E depois eu posso entender. Porque quando eu acolho alguém, quando eu amo alguém, se estabelece a chamada autoridade afetiva. Que é o quê? Quando você ama concretamente por quem aquela pessoa é, não por interesse, você tem uma autoridade afetiva por aquela pessoa. Isso é, ela recebeu um amor real, de acolhimento, de escuta, não de julgamento, não de condenação, não de recriminação, né? E depois que eu acolho ela, você vai perceber que você vai conseguir gerar influência na vida daquela pessoa. Porque afetivamente você acolheu aquela pessoa, aquilo que ela é, mais do que mostrar, nossa, você errou aqui, você errou lá, você fez isso, fez aquilo. E esse ponto vai chegar. Mas a primeira coisa, eu preciso acolher, eu preciso me aproximar, eu preciso mostrar que ela é gente para ela mesma, que ela é pessoa, que ela é uma filha de Deus, um filho de Deus digno, tem uma dignidade. Eu faço isso, quem sabe, não indo direto ao ponto, primeiramente, mas mostrando quem ela é e o valor que ela tem, não por palavras, mas por gestos concretos de acolhimento. Acho que é o grande primeiro passo. Depois, claro, aí eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Vou ajudar e vou ter uma influência sobre ela. E o que eu uso para que essa influência? Para encaminhá-la a Cristo. Para encaminhá-la no caminho, né, de restauração daquilo que Deus quer fazer nela. Então eu uso, né, mas eu preciso ser, antes mesmo de falar diretamente, até mesmo da igreja, enfim, do que a igreja nos mostra, até mesmo antes de eu falar de Jesus diretamente. Porque acontece que hoje muita gente, a tal ponto, criou uma aversão a Cristo. Isso é muito sério, porque por conta de comportamentos de pessoas. Então, eu mostro Cristo para ela. Quem é Cristo? Porque eu conheci, eu me relaciono com ele, então eu ajo como Cristo. Depois eu falo dele, depois eu conduzo ela. Bem, pelo menos, claro, resumidamente, tá? Fui tentando ser rápido, breve aqui, mas me estendi. Pois é, mas eu acho que é o caminho porque, como você falou, se Jesus não tivesse ido ao encontro da samaritana, por exemplo, como ela poderia se salvar? Então, é importante que que essa pessoa se sinta acolhida pela misericórdia e não uma falsa misericórdia que transforma essa pessoa em alguém menor, sabe? Ah, coitado de você, você é tão pecador, eu sou superior e eu te acolho com o amor, entre aspas, de Deus. Não. Misericórdia que nivela, todos somos iguais. Todos somos iguais e não tem pecado que te faça pior ou menos pecado. As pessoas não são melhores do que as outras pelo pecado que cometem ou deixam de cometer, né? Somos iguais porque somos todos criaturas e transformados em filhos de Deus por Jesus Cristo, né? Então, se essa pessoa não percebe o acolhimento do amor, ela jamais vai querer ouvir falar de Jesus, ou de evangelho, ou de igreja, ou de doutrina, ou de céu, porque é uma ferida que é causada por uma falta de acolhimento genuíno, e isso pode acabar transformando na perdição da pessoa, não pelo pecado que ela cometeu, mas pelo ódio que foi gerado no coração dela. E aí a gente ouve dizer, o inferno está cheio de gente orgulhosa que até poderia querer ser salvo e já quis em algum momento da vida, mas agora não quer nem ouvir
Quer dizer, é muito complexo para ficar a gente aprofundando muito, mas assim, por que a primeira pergunta foi essa, né? Porque eu acho que a igreja, as comunidades, as pessoas, os pastores, os formadores precisam lembrar de desenvolver, de exercitar o hábito de, entre aspas, abraçar essas pessoas, para que elas se sintam abraçadas, né? Se sintam queridas, né? Se sintam valiosas, porque o pecado nenhum pode traduzir uma ideia de que a pessoa não seja digna de estar ali ou de ser amada por Deus, né? Mas por que eu falei de fuga lá no começo? Porque entra numa questão que é que eu quero saber o teu pensamento. Eu vejo algumas pessoas que passam por esse processo e às vezes iniciam um namoro com a menina e depois acabam noivando e casando e eu fico na torcida de que aquilo dê certo. Mas não existe um perigo? Existe. Ô Pedro, só pegar um ponto muito importante que você trouxe, que acho importante salientar. Uma coisa que ajuda muito, não só nessa questão de uma pessoa que porte uma inclinação homossexual e que quer ser ajudada, mas também em todos os outros aspectos, quando aquele que vai ajudá-la, ele tem a coragem de expor fraquezas pessoais. Isso ajuda-nos a igualar. Você consegue acessar a pessoa, mais concretamente, quando você expõe um pecado seu, uma fraqueza sua, uma luta sua, antes de apenas querer escutá-la. Sabe, quando você for conversar com alguém, seja nesse contexto que nós estamos aqui conversando, ou em outra realidade, exponha e diga uma luta concreta, não vai inventar, de que você trava. Porque isso faz com que você desce, você diz, ei, tá entendendo que eu sou um fraco também, que eu também sou um pecador e que eu preciso também de ajuda, mas hoje eu tô aqui também para você entender. Isso dá uma abertura para que você perceba. Se nós começamos a fazer isso, a abertura da pessoa muda, até para ela expor com maior liberdade aquilo que ela vive e trazer para fora. Então, tenha coragem, claro, com prudência, sabedoria, mas exponha fraquezas e lutas pessoais, porque isso ajuda a criar um vínculo tremendo para você poder ajudar outra pessoa. Isso é fato, viu? É concreto, né? Mas falando da fuga agora, porque você trouxe, super arriscado, né? Eu não resolvo uma questão pendente como essa, né, empurrando ela com a barriga e dizendo assim, eu vou empurrando porque lá na frente alguma coisa vai mudar. Eu acho que a gente precisa primeiro ter muito pé no chão, né? Existem, estudando um pouco mais profundamente sobre isso, né? Alguns autores cristãos até mesmo vão falando, e psicólogos vão dizendo sobre, né, os tipos de tendência homossexual, a estrutural, a não estrutural. Aí, claro, eles vão conceituando isso, quando que isso acontece ou não, para dizer o quê? Que dependendo do tipo de inclinação, existem aquelas que podem ser devidas a uma confusão na adolescência, no nível de identificação, e uma inclinação que não é tão enraizada e que essa inclinação ela não tem tanta força de condicionar a pessoa. E aí sim, essa pessoa, de repente, por uma confusão, com ajuda, por vezes até terapêutica, espiritual, de pessoas maduras, de uma busca pessoal, ela consiga perceber aquele véu é tirado e ela consiga, de fato, até mesmo, né, na sua atração sexual, no seu impulso sexual, né, conseguir resgatar, né, seja no caso do homem ou da mulher, enfim, né, a atração pelo outro sexo. Então, isso é importante. É casos e casos. Como existem aqueles que percebem que ela é uma inclinação, né, enraizada, e quando eu digo enraizada, não que nasceu com, mas que na sua primeira infância houve já algo ali que começou a interferir e afetar em relação a isso. E aí parece algo mais solidificado dentro da pessoa, né? Cara, não dá pra gente desmiuçar muito aqui por causa do tempo, mas para entender o quê? Raízes mais profundas e raízes menos profundas, né? Elas não estavam presentes o tempo todo, elas surgiram em determinada época da vida em diferentes contextos, ok? Então vamos dizer que existem raízes que são mais difíceis, porque elas são mais profundas, não são impossíveis, e outras que estão mais superficiais. Então, o que eu preciso ser muito coerente, muito pé no chão? Eu preciso entender o processo que eu vivo, por isso que eu preciso de ajuda para me entender, e então começar a conduzir. Beleza, eu percebo que há condições, como eu já vi casos de pessoas que tinham essa inclinação e que depois do seu processo de restauração tinham também a atração, né, pelo sexo oposto, pelo outro sexo, por exemplo, rapazes, que eu já ouvi, já peguei, e também tinham atração por mulheres, mas também tinham uma inclinação para atração por homens,
Só que depois o seu trabalho de restauração, essa inclinação não deixou de existir, porém potencializou a sua atração pelo feminino, que já estava ali e que se desenvolveu e que tinha condições de continuar um relacionamento, para não estar enganando a outra pessoa, entendeu? Para não estar fazendo teste com a outra pessoa. Por isso que eu digo, é um processo delicado e muito pessoal, porque a gente não pode pôr num padrão e dizer assim, todo mundo segue por aqui, vai dar certo. Não beleza, esse é o caso daqueles que conseguem trilhar esse caminho e perceber, por isso, repito, precisando de ajuda. Agora, existem aqueles outros que, cara, tipo assim, eu não sinto, eu não consigo, eu já ouvi isso, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o desejo, como é que eu vou disfarçar? Vou ensinar alguma coisa? Não vai fazer isso. Vai também procurar ajuda, vai trilhar, vai se conhecer com a ajuda de pessoas que possam, de fato, colaborar diretamente. Mas aí vai entrar um outro sentido, né? O catecismo ele é muito explícito em dizer, e é por isso que eu digo, o Pedro, quem consegue, né, afirmar para nós, certa vez um padre me disse isso, que não existam tantas pessoas que chegaram no céu porque portavam uma tendência homossexual e essa foi a via de santificação que as elevou e fez crescer em virtude. Exatamente, era isso que eu estava pensando, inclusive, porque, como você diz, as raízes foram criadas na primeira infância, será que não existe também a possibilidade da pessoa já ter nascido de uma certa maneira com essa como é que eu vou dizer? Natureza, não sei se essa é a palavra, talvez não, mas que seja para que ela lute a vida toda e seja um desafio que leve a ela uma via de santidade. Cara, por isso que, Pedro, tocou num ponto que por isso que, para nós cristãos, quando nós cristãos aqui católicos, falamos da homossexualidade, a gente precisa estar linkado à dimensão espiritual, porque existe, aí que está o ponto, para aquele que percebe que tem uma tendência, que tem uma inclinação, percebe que ela é forte dentro de si, e ela se une à cruz de Cristo, por isso que entra o sentido espiritual, e isso não é uma metáfora apenas, isso não é uma justificativa, isso não é uma solução, tipo assim, poética, entendeu? É algo concreto, dessa união que vai levar a uma transformação. Eu conheço, concretamente, jovens que compartilharam já com uma tendência profunda, enraizada, e que estavam num caminho ascético com Deus espiritual, de crescimento e de santificação tremendo. Porque essa tendência, essa inclinação, como tantas outras que existem, repito, pode ser aquele espinho na carne que São Paulo fala. Para mim, essa passagem traduz muito bem. São Paulo diz assim, eu tenho um espinho na carne, não sabemos qual é, né, existem muitas hipóteses. Ele diz que rogou, pediu, São Paulo, não é o Tiago pecadorzinho aqui, miserável, São Paulo, rogou a Deus 3 vezes que retirasse aquele espinho na carne, porque para ele era como um anjo de Satanás os esbofeteando dia e noite. Ele pediu a Deus e Deus não tirou. Por que Deus não tirou? Porque Deus tinha um propósito em cima daquele espinho. Porque Deus tinha um propósito a partir daquele espinho que não foi retirado. Aí, qual foi a conclusão dele? Basta-me a tua graça, quando sou fraco e que sou forte. Ele conseguiu experimentar a força de Deus por causa dessa fraqueza. Repito, a gente não sabe em que era isso. Mas existe um sentido espiritual profundo, né? E para gerações e gerações depois dele. Então, ele estava vendo só ali o sofrimento dele, mas que Deus fez com que ele mantivesse aquele sofrimento para poder... Está no Evangelho, está na Bíblia, quer dizer, né? Então, isso afeta outras pessoas, né? Esses frutos. Sim. E aí, se a gente tem uma visão espiritual, por isso que eu digo, a experiência que nós precisamos levar essas pessoas é uma experiência profunda com Deus, porque é o Espírito Santo quem vai convencendo, é o Espírito Santo quem vai transformando, não vai ser discurso e mais do que nunca hoje. Nós precisamos falar a verdade? Claro que sim. Mas hoje nós estamos nos deparando, Pedro, com uma realidade. Eu fui para o encontro de jovens há pouco tempo que eu me espantei. Antigamente, não tão antigamente, mas um tempinho atrás, quando havia uma discordância numa posição sobre determinado assunto, as pessoas elas eram abertas, pelo menos para a discussão. Então, vamos discutir, e nem que seja para o fim, vamos falar quem tem razão aqui no final. Vamos ganhar aqui na disputa quem tem razão pelo discurso, pelos argumentos e tal. Pelo menos isso. Só que hoje, o que nós tocamos? Pessoas que, se eu sou contrário à opinião, tenho outro ponto de vista, eu te bloqueio, eu crio uma resistência, eu não quero te ouvir, eu não entro em discussão. Eu simplesmente te descarto, eu não quero saber. As pessoas, grande parte, influenciadas por ideologias e tudo mais, não estão mais dispostas a dialogar, não estão mais dispostas a ouvir, não estão mais dispostas a ouvir o outro ponto de vista. Para muitos isso não existe. Então eu quis ser um bloqueio. Eu não ouço, eu não quero ouvir, entendeu? Então eu não consigo nem estabelecer, eu não consigo nem comunicar a verdade para essa pessoa, porque ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir, ela escolheu não ouvir.
Então, o que a gente precisa fazer? Hoje eu percebo que a nossa ação evangelizadora, ela precisa ser reajustada sem perder sua essência. Essa pessoa ela precisa ser levada a uma experiência profunda com Deus, porque se eu for pelo discurso, ela cria uma resistência e bloqueia até a ação da graça de Deus, porque ela vai dizer que não quer e não vai acontecer, por causa daquela pessoa que disse em nome de Deus algo que eu não concordo, então eu me bloqueio. Então eu faço o quê? Eu não falo diretamente sobre isso primeiro. Eu levo ela a uma experiência profunda, com o Espírito, que é o autor de toda a obra transformadora em nós. Eu levo ela a uma experiência profunda com Deus para que a transformação vá acontecer de dentro para fora, para que depois eu consiga chegar, e aí sim, essa vida comece a ser ordenada, ser trabalhada, enfim, nos aspectos da dimensão sexual, especificamente nessa que nós estamos falando, ou tantas outras. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje nós chegamos num ponto, não estou generalizando, mas são evidências muito claras de pessoas que estão indispostas a ouvir aquela pessoa que tem uma opinião contrária aos conceitos que eu trago. Então, ela se bloqueia para a graça de Deus. Cada dia mais, né? Inclusive politicamente e tal, a gente cria a nossa própria bolha, né? A gente assiste só os noticiários, entre aspas, os vídeos que a gente quer, e o próprio algoritmo do YouTube, do Instagram, vão mostrando só aquilo que você demonstra de ter interesse, e você não tem mais condições de formar uma opinião a partir da perspectiva do outro, né? Só de si mesmo. Então, e isso, a internet é uma tecnologia que pode ser usada para grandes graças e para grandes desgraças, né? Então a gente precisa ter a maturidade de discernimento para decidir. E falando ainda um pouco sobre esse assunto, a internet aumentou o acesso a mais de 100%, pode-se dizer assim, à pornografia. E o problema é, muitos desses casos que você falou de jovens que depois, a partir dos acompanhamentos da contemplação e da oração, vão diminuindo aquela sensação, aquela atração pelo mesmo sexo e vão cultivando pelo sexo oposto. A pornografia tem um poder de normalizar o sexo de uma maneira que... Eu estou tentando explicar uma coisa que eu lembro que quando eu era muito jovem, ainda não tinha internet, mas... os amigos de colégio que começaram a levar revistas pornográficas. E eu lembro de uma ocasião que teve uma festinha na casa do amigo, e eu lembro do choque que eu senti quando a primeira vez eu vi uma revista pornográfica. E é uma coisa que é uma marca, parece que rasga a carne de uma maneira que ali abre portas para outras coisas, né? Então, muitas vezes uma pessoa ela pode até começar a desenvolver uma curiosidade e uma atração pelo mesmo sexo através dessa porta que se abre, porque está tudo muito ali, né? Então as sensações todas vão sendo confundidas também, bagunçadas também, né? E aí a gente sabe, um dos vídeos antigos que você fez, falando um pouco de masturbação, é de fugir da ocasião de pecado. Quanto mais você se expõe à pornografia e a estar só e a utilizar um momento só para fazer essas coisas, mais a porta vai abrindo e mais a sujeira vai passando, né? Justamente. E a gente tem que estar muito antenado, né, Pedro? Porque isso é um investimento, é uma desconstrução estrutural, né, que se procura hoje realizar e fazer. A desestruturação do masculino, a desestruturação do feminino. Então, vamos confundir todo mundo? Vamos pegar aquilo que é comum em todos? Todos têm um impulso sexual, todos têm. Só que a gente pode conduzir esse impulso para onde a gente quiser. A gente pode fazer ao ponto de hiperestimular a tal ponto, vou hiperestimulando, vou propondo, eu vou trabalhando no discurso, eu vou trabalhando nas imagens de maneira implícita, depois explícita, e eu vou falando, a ponto de que eu consigo fazer com que o homem, porque isso no fundo, né, quando a gente vai percebendo, porque você vai percebendo também que a própria pornografia, antes... existia uma distinção, né? Primeiro que antes, né, predominantemente era, né, a pornografia utilizando, né, vou usar esse termo, mas é forte, usando a figura feminina, né? Depois entrou a masculina, depois as coisas começaram a crescer, depois começou a se misturar. Então, perceba a depravação a que ponto chegou e a confusão, né? E a gente sabe isso a nível hormonal, substância química, né? Não dá pra gente entrar aqui, mas como que a pessoa ela vai querendo prazer, só que aí aquilo que seria o prazer saudável, claro, não estou falando aqui da pornografia, sim, aquilo que um homem sente por uma mulher e a mulher pelo homem, enfim, aquilo já não é suficiente porque eu estou sendo tão hiperestimulado a ver coisas com animais, com pessoas do mesmo sexo, e aquilo é mais, só que vai chegar um ponto... O normal já não é suficiente, né?
Não. Hoje isso já passou. Só que imagina a desestrutura cerebral que isso realiza, né? Porque Exato. organicamente. Aí a pessoa não consegue mais ser feliz porque ela não tem aquelas doses de endorfina e etc, né? Que a pornografia, que é tão concentrada, né? Mas dá pra desviciar, né? Porque muita gente se sente desesperançada em relação a isso. Tem como. Eu sou uma testemunha disso. Claro, vivi isso, né, na minha ali adolescência, lutei ainda, já estava na igreja, como falei, minha experiência quando eu sou muito nova, mas carreguei isso por alguns bons anos ainda, né? A busca da pornografia, claro, da descoberta também de muita coisa, né? E influenciado por amigos, mas também na busca pessoal disso e tal. E eu já estava na igreja, e eu já estava servindo, e eu já estava envolvido ali, e já estava sentindo o chamado, olha só, né? E Deus não deixa de chamar. Mas Exatamente. eu precisei me rever e eu vi que aquilo estava me incomodando. Por isso que é muito importante a vida espiritual, porque eu não conseguia me conformar com aquilo. Se eu não nutrisse vida espiritual, uma hora ou outra eu ia me conformar e dizer, ok. Só que a vida espiritual fazia com que eu ficasse inconformado com aquela condição, com aquela situação, com aquela busca, que fez com que eu lutasse, né? E aí sim foi possível. Aí foi claro, precisei ter passos concretos, decisão concreta, e pude me desvencilhando. E, mano, vai havendo, não vai dar tempo da gente entrar aqui, mas vai havendo uma mudança no seu comportamento sexual, isso é muito interessante. Eu digo para você uma coisa bem rápida aqui, eu não vou me estender. Eu, por exemplo, eu percebia antes, né, quando eu buscava pornografia, enfim, e os anos pós parar, porque os resquícios eles ficam, que, por exemplo, sexualmente eu era estimulado muito facilmente por coisas muito, que às vezes eram só insinuações, para mim já eram suficientes para já gerar um calor, né, um fervor, um impulso. Com o passar do tempo, isso já não gera, então você já não fica tão vulnerável a pequenas coisas, só que isso você vai percebendo que é um avanço, né, de uma purificação, de uma reestruturação interior, enfim, que vai acontecendo. Então aquilo que para mim antes podia ser algo pequeno, muito sutil, já era suficiente para me levar a grandes quedas, hoje não. Porque você é o super-herói? Não, porque é algo processual, onde você vai, né, buscando, não sem suor, não sem esforço, não sem busca de Deus, nada disso, mas tudo isso acompanhado, você vai conseguindo perceber que a sua estrutura, do seu, se assim posso dizer, organismo sexual, também vai sendo mudado e vai sendo transformado pela graça de Deus. Isso é muito possível, eu falo isso por experiência pessoal, né, porque me contaram. Eu acho que a gente tem que arrumar o que fazer. Falando do jovem que tá viciado nisso, né? E pessoas até adultas, casadas e tal, né? Alguns padres dizem assim, às vezes a pessoa vem confessar comigo e diz, eu sou casado e para eu não cometer o adultério eu vou lá e me masturbo, né? Mas eu acho que tá mais ligado justamente a essa coisa da minha vida é estressante, então eu preciso de uma dose hormonal para me dar um alívio, né? E buscar novas maneiras. Você falou de exercício, você falou de trabalho e de servir o outro. Acho que são essas vias, né? Você não vai, talvez, encontrar uma coisa que te dê uma dose concentrada de liberação de hormônio, mas você vai ter uma vida dedicada a trabalho, a serviço, a amar, a interação com os filhos ou com amigos, e isso também vai matando a sua carência de toque ou de... Então, esse é o desafio que Deus apresenta, tanto para o assunto da questão do homossexualismo, quanto de pessoas heterossexuais, né, que tem também esse problema. Eu acho que tudo é a forma como Deus, como você falou do espinho na carne, né? Deus não tirou de São Paulo, mas deu a ele a oportunidade de reconhecer que aquilo está ali, então eu preciso exercitar, me fortalecer e contar com a graça de Deus, porque quando eu sou fraco, eu sou forte porque eu conto com a tua graça. É um exercício de vida, né? A gente está nessa vida para poder... Se não tiver necessidades e sacrifícios e dores, a gente vai nascer e vai morrer uma ameba parada no mesmo lugar, porque a gente não tem necessidade de nada, né? Então, é porque dói, é porque a gente sente fome, é porque a gente sente necessidades e desejos que a gente vive e a gente progride. Essa é a forma que Deus quer que a gente viva, né? Sim. E sem sacrifício não há crescimento. Isso é fato. Uma regra. O sacrifício faz a gente crescer. Humanamente, né? Espiritualmente, socialmente. Ele nos faz crescer, se a gente souber usufruir, né? Gostei muito de ter visto o pessoal do Missionário Shalom com vocês aí. Numa próxima eu quero também
não estava podendo viajar, fiquei doente um tempo e tal, mas estou sempre a fim de estar junto com o missionário, toco com eles quando dá. E quero Legal. encontrar vocês aí, de repente, nessa próxima vez que estivermos por aí, a gente marca uma próxima conversa. Por favor, seja bem-vindo desde já, viu? As portas estão abertas, né? Shalom e Comunidade Canção Nova tem uma história estreita de comunhão de muitos anos, que não fomos nós que começamos, né? Exatamente. Aí só está continuando e isso é lindo, então seja muito bem-vindo. E eu quero te pedir para mandar um abraço pro Padre Jonas e pro pessoal aí, que eu tenho muito carinho. Espero que estejam todos bem de saúde. E obrigado pela conversa, cara. A gente se encontra numa próxima, se Deus quiser. Valeu, obrigado mesmo pela oportunidade, viu, Pedro? Tamo junto aí, foi muito bom para mim. Agradeço também a todos que estiveram aqui, né, nos acompanharam. Foi muito bacana. Nessas partilhas de vida, a gente cresce mutuamente. E nós rezamos aqui, nós partilhamos vida, nós falamos de Deus, estreitamos laços. Deus está nisso, porque onde há o amor, Deus está, né? Porque Ele é amor. Então, valeu, obrigado, viu? Meu irmão, brigadão, cara. Abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau.